Oi, gente, do sétimo ano, tudo bem? Esse vídeo aqui é só pra gente deixar gravado aí a correção da nossa prova, tá? Da P2 que a gente fez ontem, a correção. É só para vocês acessarem. Ó, a primeira pergunta, o que eram indulgências? Indulgências eram aqueles pagamentos feitos para a igreja, né? Mediante esses pagamentos promoviam o perdão dos pecados, né? A pessoa poderia ficar tranquila. E era contra isso que o Lutero ia. A segunda questão é justamente sobre o Lutero, que era para identificar quem promoveu a divulgação das ideias protestantes, né? O movimento, como era o nome do movimento? O movimento era a Reforma Protestante, né? Quem colocou o luteranismo, eu aceito também. A outra, a questão 3, vocês tinham um texto do São Paulo e o texto acima, se um homem não trabalhar, também não comerá. Esse texto ele tem uma ligação direta com a ideologia do Calvino, letra B. Sobre o Tratado de Tordesilhas, né, por que o rei da França estava contestando no número 4. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Então foi aquela divisão que Espanha e Portugal fizeram do mundo, né, praticamente. A partir de Cabo Verde, 370 léguas era de Portugal, depois era da Espanha. B. Que países da Europa, por que alguns países da Europa, como França, contestavam aquele tratado? Contestavam porque aquilo não era uma linha imaginária que Portugal e Espanha inventaram, né? Além do que esses países também tinham ambições mercantilistas na questão. Explique o que fez a Contra-Reforma, era no número 5. A Contra-Reforma foi uma reação justamente à reforma protestante do Lutero, etc. E eles meio que reafirmaram todos os dogmas católicos, deram mais força ao Tribunal do Santo Ofício, criaram a Companhia de Jesus justamente para recuperar os fiéis que eles perderam para a reforma. O que motivou o rei Henrique VIII a criar o anglicanismo era a questão número 6. Essa questão era uma coisa de cunho pessoal, obviamente tinha um interesse político, mas a desculpa para tudo aquilo foi justamente o fato dele não ter conseguido engravidar a sua esposa, a rainha, e com um filho homem. E para isso ele queria pedir o divórcio e se casar novamente com uma mulher mais jovem chamada Ana Bolena, que ele acreditava que ela conseguiria dar filhos homens para substituir o trono. E aí isso motivou a briga que ele teve com o Papa, etc. Também tem as questões políticas que a gente conversou, mas isso é o principal motivo aí, é quase uma fofoca da história, né? Bom, sobre o pioneirismo português, é incorreto afirmar. Tínhamos lá 4 questões. Deixa eu ver, posição geográfica. Era justamente a pergunta B, né? A letra B, que era a posição geográfica de Portugal, em nada influenciou. Ao contrário, influenciou bastante, a gente viu sobre isso. A relação, o oitavo, era a relação entre o Império Bizantino e as grandes navegações, é justamente que a queda do Império Bizantino e a tomada dos turco-otomanos da região da Constantinopla fechou as rotas de comércios ali e eles tentaram arrumar novas soluções e essa nova solução foi justamente as grandes navegações. Explique o que foi a bula intercoetera, é a 9, é justamente um tratado anterior ao de Tordesilhas, né, que ao invés de 370 léguas a oeste de Cabo Verde, era somente 100, o que para Portugal era só água, só mar. Né? Isso foi a bula intercoetera, com a mediação do Papa. Né? O Papa é como se fosse um juiz do mundo ali na época. Qual era o contexto religioso do período das grandes navegações? Era um contexto conturbado, justamente o contexto da reforma protestante. Beleza? Inclusive, a Igreja Católica vai utilizar das grandes navegações para mandar os jesuítas aqui para a América para eles poderem converter novos adeptos ao catolicismo. É isso, gente. Valeu!